O nêutron. O átomo é composto por um núcleo central, massa, que é rodeado por uma nuvem de partículas sem carga elétrica. Essas partículas se chamam nêutron. Além disso, ele possui outras partículas, os elétrons, que negativamente carregadas se chamam ânions e positivamente carregadas são os cátions. A partícula que as carrega se chama íon. Naturalmente, essa é uma descrição de leigo para leigo sem maiores exatidões. Como no átomo da física, ele representa uma nuvem, um turbilhão de partículas em movimento, do centro para a periferia e da periferia para o centro. Movimento centrífugo e centrípeto. A periferia em que ele se move não é uma superfície física, isto é, ele não está rodeado de substância ou tecido algum. O que estabelece a periferia onde o nêutron se move é uma força gravitacional que o pressiona, o empurra de todos os pontos dessa periferia. Esse fato é que estabelece a diferença entre o nêutron da física e o nêutron iniciático. O mesmo nome, com diferença apenas na acentuação da última sílaba, se deve ao fato de que o princípio é o mesmo. O átomo é o símbolo do universo, na afirmativa de que o microcosmos é igual ao macrocosmos, na sua estrutura e funcionamento. Um átomo é bem menor do que esse ponto. Entretanto, a distância relativa, o espaço entre as partículas, é tão grande como a distância entre os planetas e as estrelas. Sempre há, porém, um limite, uma circunscrição. No átomo físico, seu limite é microscópico. No átomo iniciático, o limite é de acordo com a unidade que está sendo descrita. No caso, o ser humano, o limite é a barreira, é a força da gravidade, pressionando da periferia para o centro, que é resultante do sistema planetário humano, do eixo solar para o macroplexo e deste para o plexo físico, sendo que o nêutron irá constituir o macroplexo. Também como no átomo físico, a função do nêutron é separar, limitar dois mundos diferentes, o físico e o espiritual. No estado em que se poderia considerar de normal, esse turbilhão em perpétuo movimento está sempre contido na barreira gravitacional. Se essa barreira é rompida, se o nêutron penetra num ou noutro mundo, físico ou perispiritual, provoca uma explosão, um estado de relativa anormalidade. Isso acontece na física, através da manipulação deliberada da intimidade do átomo, e acontece também no ser humano pela manipulação iniciática. Naturalmente, deve ocorrer também aos corpos celestes pela manipulação dos espíritos do plano superior, dos mestres planetários que nós do Vale da Amanhecer chamamos de ministros. Desde os instrumentos dos espíritos, o nêutron constitui uma das principais ferramentas. Vamos descrever em seguida com base em ensinamentos da clarividente Neiva, que os recebeu de Ulmarran, como age o nêutron. O nêutron, ou melhor, o turbilhão neutrônico, que constitui o nosso microplexo, nossa alma, produz e permite a existência de certa quantidade de luz. Essa luz clareia, ilumina o caminho para a nossa mente de forma a permitir as nossas decisões. Para que as nossas atitudes possam ser coerentes com a nossa presente posição, na trajetória que fazemos na Terra, o nêutron estabelece um limite de percepção. Isso significa que só temos à nossa disposição uma visão limitada, mas inteiramente suficiente para tudo o que precisamos na presente existência. Se assim não fosse, nós seríamos destruídos pela excessiva complexidade do que na verdade nos cerca, pois seríamos incapazes de discernir umas coisas das outras. O equilíbrio da mente é proporcionado pelos elementos mais ou menos estáveis que nos são permitidos perceber. Temos uma noção de tempo, de espaço, de distância e de movimento. Podemos prever mais ou menos o comportamento das pessoas e coisas animadas ou inanimadas. Conhecemos relativamente bem o comportamento de nossos organismos e assim por diante. Em resumo, tudo o que precisamos para viver está à disposição de nossa mente e seus instrumentos, que são os sentidos. Se, porém, o nêutron é ultrapassado nas suas barreiras, percebemos e registramos elementos que nos levam ao descontrole e ao desequilíbrio.
a um estado de anormalidade. Por exemplo, nós vivemos rodeados de espíritos desencarnados, de formações ectoplasmáticas e miríades de construções energéticas. Esses mundos invisíveis existem, se movimentam, atuam e têm suas leis. Porém, entre esses mundos e a nossa percepção existe a barreira do nêutron. Para melhor elucidação do que estamos afirmando, vamos transcrever aqui um conjunto mântrico que os nossos mestres usam ao que chamamos de prece do equilíbrio. Senhor, fazei com que habite a verdadeira tranquilidade da minha alma. Não deixe que ela se manche com os vícios do mundo. Dai-me força, Senhor, para que eu mesmo possa corrigir os meus erros. Não permita que eu seja joguete das ilusões do mundo. Pelo pensamento, neste instante, vou controlar minha força vital e mental. Nenhum pensamento negativo poderá entrar em minha mente. Analisando esse mantra, poderemos compreender melhor a função do nêutron. Vejamos. A verdadeira tranquilidade da minha alma. Isso significa que pedimos a Deus que nossa função neutrônica esteja e permaneça no seu nível normal. Não deixe que ela se manche com os vícios do mundo. Nesse caso, estamos pedindo a força divina que as formas tensas das baixas vibrações manchem a luz do nêutron. Dai-me força, Senhor, para que eu mesmo possa corrigir os meus erros. Nesse caso, estamos pedindo auxílio do alto para que possamos imprimir a direção certa aos nossos pensamentos e corrigir suas distorções. Pelo pensamento, neste instante, eu vou controlar minha força vital mental e nenhum pensamento negativo poderá penetrar em minha mente. Este último propósito faz com que controlemos pela nossa vontade a força vital que emana do plexo físico. E essa energia impregne nossa mente. Assim, vitalizada a mente se torna impermeável às emanações de baixo teor vibratório. Os pensamentos negativos não podem assim penetrar no campo mental e assim conseguimos o equilíbrio. Frisamos bem a palavra penetrar para que os nossos mestres entendam bem o problema. Pensamentos são construções energizadas, eles têm formas. Uma vez formados, eles existem, podem ser percebidos pelo som, pela palavra escrita, etc. Nós não podemos eliminar sua existência, mas nós podemos evitar que eles penetrem em nossa mente, mesmo que eles atinjam os nossos sentidos. Podemos ouvi-los, senti-los, percebê-los, mas não necessariamente precisamos mentalizar ou pensar, desde que tenhamos para isso a necessária força vital mental. O ônus de nosso livre-arbítrio é essa constante luta, essa escolha que temos que fazer a cada segundo em nossas vidas. O teor vibratório das coisas que abrigamos em nossas mentes. Esse teor determina o que somos, ou melhor, o que estamos sendo a cada momento.